30 são os perfis, vamos supor que pegue 4, né? Por barra, que pode ser que pegue só 3. Vai precisar em torno de umas 3 ou 4 barras, tá? Então você tá vendo o preço aí. Se você achar mais barato Fortaleza, você manda daí pra cá, tá? Aí além disso aí, falta comprar os parafusos, falta comprar aqui os parabolts, né? Falta comprar parabolts, falta comprar uma chapa e mais o custo da mão de obra do rapaz. Eu acho que o rapaz deve cobrar, vou mandar o áudio dele que não lembro o valor, mas eu acho que ele deve cobrar entre 500 a R$ 1.000 metalúrgico, né? Pela mão de obra dele. E eu conversei com o engenheiro aqui, a gente não vai aceitar fazer isso aqui em cimento mais por conta dos vidros que já estão no lugar, tá bom? Aí eu queria ver com você, e a questão também da diferença de preço de elevador e um desconto pelo meu aborrecimento, tá bom? Que eu acho que isso aí não é uma coisa assim que, que dá para levar na esportiva não, sabe? Eu estou muito chateado com essa situação, eu quero pelo menos uma reparação disso aí, né? Porque não tem condição da gente só, assim, fechar uma lateral e ficar por isso mesmo. No caso se você quiser fazer de concreto, você pode fazer, mas aí você vai atrás da mão de obra, você vai atrás, a responsabilidade é sua, se um vidro quebrar, você paga por ele, entendeu? Cada vidro lá custa em torno de uns 800 a 900 reais, que é a meia chapa, tá? Aí fica na sua responsabilidade. Se sujar ou quebrar algum dos vidros, você tem que limpar ou substituir, certo? E diga-se de passagem, não tá tendo mais na Glasmax, mesmo vidro que eu comprei, então você tem que achar igualzinho pra não ter problema, entendeu? Porque esses vidros são caros. Aí fica ao seu critério, tá certo? Utilizar cimento. Eu não vou usar, mas se você quiser contratar sua mão de obra pra poder fazer, você pode contratar, não tem problema, não me incomodo. Eu só não vou pegar a responsabilidade. Aí, Felipe, só a última coisa, veja também uma reparação disso aí, tá? Você pode ver de mão de obra, qualquer coisa. Aí o custo disso aí foi mais de R$ 32, tá? Pé de vidro. Tem que ter alguma reparação, Felipe. Não dá pra ficar só nessa mão de obra, não. Isso aí prejudicou meus planos. A gente tava empolgado com relação a esse negócio. Ficou lindo o panorama. Então, assim, eu não tô perdendo só essas vias aí, não, tá? Que tem que colocar mais que o salário de vocês. Eu tô perdendo outras coisas também, ou seja, as minhas perspectivas que eu tinha ali de ficar uma coisa muito bonita, de fazer uma propaganda com relação àquele elevador que ficava lindíssimo, tá? A gente pode ver isso aí de qualquer jeito, aí de mão de obra, entendeu? Sendo isento do tempo, questão das manutenções, a gente faz um contrato aí de 5 anos, não tem problema. Tá? Mas veja uma coisa pra você também me agradar, porque assim, eu tô chateado, você já percebeu isso. É inegável que toda vida que eu toco nesse assunto eu fico irritado, entendeu? Não é assim enfim, toda situação tem como resolver. Mas assim, eu tô chateado, não vou mentir pra você, eu tô chateado. E tô inclusive assim, olhando pra aquele elevador, eu tô com abuso, sabe? Mas vai ser resolvido, tá? Na minha vida eu acredito que tudo dá pra resolver. Mas infelizmente já tem pra mim que a lateral tá perdida, não dá mais pra utilizar, entendeu? Se fosse pra demolir a laje, por exemplo, e aumentar o elevador. Pronto, Júnior. Em relação ao prazo, eu vou confirmar com o pessoal aqui, vou pedir para eles alterarem o projeto, né? Daquela forma que vai ficar. Vou ver se eles conseguem manter o panorama, né? Você está dizendo que vai colocar esse filme lá. Em relação ao desconto que você está pedindo, aí eu te pergunto, né? O que é que você sugere? Porque a gente já fez um preço realmente bem abaixo, né? De mercado, assim, vamos dizer, para fechar, porque para a gente é importante, né? A gente tem um pessoal aí, a gente tem sede aí, então a gente fez um preço que praticamente é para ficar no 0 a 0. E estão marcando também com a questão das vigas, né? Que já tá tudo certo, eu tô vendo já com a pessoa e tal. Então a gente vai marcar com aquelas 3 vigas lá, né? Aí ele pergunta, o que é que você sugere, para ver se a gente chega num lugar comum aí. Logo eu esperava que o meu elevador ficasse lindo. Felipe, assim, não é exatamente, é uma compensação, certo? Isso pode ser feito, por exemplo, você pode me dar um tempo de gratuidade de manutenção, seria uma possibilidade, entendeu? Um desconto um valor que ainda tem que pagar para vocês, de instalação, e você veja. Só que assim, veja que eu investi muito dinheiro nessa pedra de vidro. Logo eu esperava que o meu elevador ficasse lindo. E vai ficar bonito? Vai, mas vai ficar tão bonito quanto ia ficar se a gente tivesse o elevador panorâmico, né, que seria a ideia. O rapaz lá da Autobras, ele deu 2.000 pontos de desconto, mas assim, a diferença de preço era 10 mil, tu pode perguntar para o Maurício. Mas tudo bem, né? Deixa as luzes para panorama e eu tacar isso no filme, pelo menos fica bonito o vidro. Mais bonito do que alumínio, né? Fora que vidro não enferruja. Alumínio pode dar um enferrujozinho, você sabe. Mesmo que não enferruja, pode aparecer alguma coisa, vidro não aparece. Veja alguma coisa, eu não vou sugerir não, que aí é o que manda você, porque eu calculo, né, que eu gastei, sei lá, uns 30 mil nessa diferença aqui. Não quero 30 mil, logicamente, mas você podia ser generoso para a gente manter a parceria, entendeu? Porque nessa altura do campeonato, não compensa mais atrás de outra empresa. Também não é interessante para mim, vamos assim, dizer que tá tudo certo e no final não tá, né? Veja o que você pode fazer por mim, tá? Seja generoso, compense, porque você com certeza tem lucro na instalação, você com certeza tem lucro ao longo dos anos. Me dê um desconto me chama, na manutenção, entendeu? Vê um prazo de desconto. Esse projeto vai funcionar lá para junho, alguma coisa assim, né? Faz um valor de desconto durante um determinado período. Agora, se nada de R$ 1.000, R$ 2.000, você não paga nada não, entendeu? Você sabe disso. Veja para mim um desconto generoso, né? Que o resto a gente fica bastante entre vocês. Posso fazer um contrato de 5 anos com vocês, sem nenhum problema. O que eu quero é ficar com uma empresa que eu considero séria, eu gosto. Até indiquei hoje um cliente para vocês, para você ver como a gente sendo bem atendido, as coisas vão se arrumando para todo mundo, entendeu? Tá mandando hoje aqui do rapaz das placas solares, estava falando do elevador que tem um cliente que quer colocar de 4 paradas também. Eu peguei e indiquei vocês. Então, vocês já estão ganhando através de meu cliente. E indiquei antes mesmo de qualquer coisa. Não recebi nada ainda de compensação por isso, mas considero vocês pessoas sérias. Então, indiquei. Né? Então, me ajude, tá? Seja generoso. Tá certo, Júnior. Esse aí foi o rapaz que indicou, né?
Deve estar falando com o Maurício, provavelmente. Obrigado, né, primeiramente, pela indicação. Bom, eu vou ver. Realmente, na parte da montagem, eu não consigo mais, porque, de verdade, a gente não vai ter lucro nessa montagem, não, né? Porque, pelo fato de ser aí em Sobral, né? Então, meu técnico daí não monta, né? Tem que mandar uma equipe daqui. Então, tem hospedagem, tem alimentação que tem que dar para eles, tem uma bonificação que a gente dá, né, para fazer o serviço no prazo que a gente determina, enfim. Então, a gente trabalha dessa forma, né? Em relação à manutenção, tudo bem, a gente pode ver. Agora eu não consigo dar, sei lá, um ano de manutenção, 6 meses. Aí é muita. Pronto, tentou a ligação aqui, mas só continuando o raciocínio. Então, realmente, um ano, 6 meses eu não consigo, porque é muita coisa, né? Mas a gente vê um mês, né? Pelo menos 2 meses ou 3 meses, realmente o máximo que eu consigo. 3 meses de manutenção, né? Aí você fica também, de qualquer maneira, recupera alguma coisa, é um custo que você não vai ter durante esses 3 meses, né? Tem a garantia também do equipamento, então, qualquer defeito de fabricação, a gente repõe, né? A fábrica repõe. Então, você vai estar resguardado com isso aí, tá bom? Vamos fazer dessa forma, que a gente resolve. Eu vou só confirmar aqui com o pessoal essa questão do vidro, se dá pra fazer esse fio, e aí a gente já roda isso aí, tá bom? Júnior, eu tenho que ver lá na tabela, né? Porque, como é um hotel, é um prédio comercial sempre, o ticket é um pouco maior, né? Então, vou ver mais ou menos o ticket médio aí, te passo. Eu não vou marcar a empresa hoje, que eu estou em umas obras aqui, e o Maurício, ele tá doente. Aí eu vou ver amanhã isso pra ti, tá bom? Bom dia, Júnior, tudo bom? Júnior, é o seguinte, eu tava vendo aqui aquela questão da manutenção que você me perguntou, né? Tava comparando com outros prédios que eu tenho aí. Então, o que eu achei mais similar é um prédio, talvez você conheça, Montreal. É um prédiozinho baixinho, de um elevador também, só que é um prédio residencial. Como eu te falei, a diferença, na média, é uns 30% de um prédio comercial para um residencial. Lá no Montreal é R$ 700. Então, assim, o teu valor aí seria em torno de uns R$ 1.000, certo? Porque a diferença dá uns 30%, como eu te disse. Então, é mais ou menos essa média aí, tá? Em torno dos R$ 1.000. Felipe, o prazo de entrega do elevador. Oi, Júnior, bom dia. Beleza, amigo, vou pedir pro rapaz e aí. Agora, eu tava falando com o Bruno aqui, ele me comentou que tá faltando o piso, né, do elevador. E aí, pode ser que seja um motivo, porque ele já deixa ele ajustado com o peso, considerando o peso do piso, né, do granito. Aí você acha que consegue colocar isso hoje? Porque você colocando, a gente deixa o elevador já rodando com o peso normal. Eu acredito que não vai dar mais esse problema, não. Porque ontem, quando o técnico foi, ele viu que era questão de nivelamento, que isso aí pode ser por causa dessa questão do piso, entendeu? Eu vou colocar o granito, mas eu até falei pro teu colega, né, que me atendeu pelo telefone, ele disse que se eu não quisesse colocar, né, o piso, de qualquer forma, o vídeo estava lavado porque tá travado aqui, né. E aí, se tivesse entregado antes da inauguração, a gente tinha colocado o piso do mesmo jeito, colocou o elevador. Não coloquei porque me disseram que ia ser entregue na segunda-feira e na terça foi colocar. E não foi entregue na quarta-feira, já quase à tarde. Beleza, Júnior. Só pra entender, porque, como eu te falei, tá muito estranho isso aí. Tá parando dessa frequência, né? Então ninguém usou, aí quando for usar já tava parado, é isso?
Porque eu imaginei que tivesse usado muito e tinha parado, mas ninguém usou então. Porque com essas informações também ajuda, sabe? Pra gente conseguir resolver. Felipe, tudo bom? Felipe, isso não existe não, Felipe, esse elevador tá parando todinho, entendeu? Eu não entendo o que está acontecendo, não é que falando, né? Todo dia esse negócio para, todo dia dá problema, o que está acontecendo? Oi, Júnior, bom dia. Pois é, o técnico me falou, e eu tava falando já com o Eduardo aqui, sabe? E combinei com ele dele mandar uma pessoa lá da fábrica segunda-feira. Segunda-feira vai ter uma pessoa aí para dar um suporte, que tá dando suporte telefônico com o meu técnico, mas não tá resolvendo, né? Que tá parando. Então, vou mandar isso aí para poder resolver isso de vez, viu? Cara, eu tô com 50 hóspedes, o que é que eu faço? Né? E assim, elevador novo, né? Preciso de uma solução hoje, né? Segunda-feira, hoje. O que é que eu faço? Me diz. Tá certo, o técnico tá indo aí. Eu já falei com ele. Ele tá indo e vai pra resolver. Tô dizendo só que vai uma pessoa adicional na segunda-feira para poder fazer uma revisão junto com o meu técnico aí, para poder entender o que está acontecendo, porque não é uma coisa normal o que está acontecendo, entendeu? Cara, eu vou acabar rescindindo contigo, devolvendo esse elevador. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. Eu vou ver se eu contrato outra empresa, entendeu? Pra resolver isso aqui, porque você não resolve nunca. Oi, Júnior, boa tarde, tudo bom? Júnior, só para te dizer, amanhã de manhã o pessoal tá indo aí, o técnico da Autobras tá chegando agora à noite, com material, né, para poder aplicar o que for necessário, né, tudo garantia, tudo para ficar funcionando 100%, né, vai ficar alguns dias aí, meu técnico vai acompanhar também, pra gente deixar o elevador 100%. Infelizmente, foi uma peça que veio com defeito de fabricação e a gente teve que providenciar outra, né, é uma coisa incomum que nunca tinha acontecido, infelizmente aconteceu agora, mas eles estarão aí amanhã fazendo todos os testes e vão ficar acompanhando o elevador aí ao longo da semana, tá bom? É o que o gerente da Autobras falou, pelo menos o gerente que está me atendendo, pessoa jurídica, não sei se desse setor de elevadores ou de outros setores, que é o Eduardo, que ele falou para mim é que na quinta-feira que você tinha passado o problema para ele, ou seja, até quinta-feira ele sequer tinha conhecimento do problema, entendeu? Que no máximo que foi passado foi pelos técnicos que estavam vendo o problema, e tão logo ele soube do problema, ele se prontificou a resolver. Foi isso que ele disse, ou seja, ele disse que por a falta de uma comunicação, né, de você para ele não estava sequer ciente desse problema que estava acontecendo. Ele, se estivesse ciente de que todo dia o elevador estava parando 5, 6, 7, 10 vezes por dia, ele já teria mandado esse técnico há muito mais tempo. Quinta-feira que eu estou me referindo, é quinta-feira agora, a última quinta-feira que passou agora. Esse problema está acontecendo desde o dia que você me entregou, dia 25. Ou seja, você teve mais de 10 dias para informar o problema, a Autobras não informou. Foi isso que ele me disse, e pelo diálogo que eu tive com ele, né, o que ele me passou é que se tivesse tido conhecimento antes, ele já teria providenciado a resolução. Foi isso que ele me disse. Ou seja, pela conversa que eu tive com ele, né, e pela compreensão do que ele me passou, a culpa é sua. Inclusive, ele deixou isso expressamente registrado aqui, tem mensagens. Se isso tivesse sido passado com antecedência, né, que seu técnico não estava conseguindo resolver, que ele estava praticamente morando aqui, a Autobras já teria tomado providência para solucionar. E ele disse que soube disso na quinta-feira, e que tão logo ele soube na quinta-feira, na sexta, salvo engano, né, ele mandou o técnico, disse que não conseguiu passagem para sexta-feira, só conseguiu para sábado, ou foi para domingo, e que na segunda-feira de manhã ele estaria aqui, ainda não chegaram. Mas o que ele me passou foi isso, né? Em momento nenhum ele colocou que a culpa seria deles, ele colocou que a culpa seria de vocês. O Eduardo, que me passaram no Autobras, que seria a pessoa que é responsável pelas vendas e pelo gerenciamento das empresas, como a sua que vende os produtos deles, entendeu? É o Eduardo. Eu vou te mandar aqui o número dele, mas você sabe quem é. Só vou mandar as mensagens dele para mim, que ele me enviou no meu particular, né? Porque eu acredito que seja antiético. Mas tem mensagens dele aqui dizendo que ele não tinha conhecimento desse problema, foi ter conhecimento somente no final da semana, que a culpa não é deles, que ele soubesse que isso estava ocorrendo, né? Ele já teria tomado providências, pediu desculpas e disse que a culpa não era dele, que se ele tivesse tomado conhecimento mais cedo, ele já teria resolvido isso. É isso, assim, em resumo, tá? Então, assim, ele disse, inclusive, queria tomar medidas enérgicas a respeito da empresa de vocês. Foi isso que ele disse para mim. Porque eu sugeri, por ligação, né? Inclusive, falo para você, eu já lhe disse, eu não sou uma pessoa de duas caras. O que eu falo para ti, eu falo na tua cara, né? E não tenho papas na língua. O que eu acho que tem que ser falado, eu falo aqui, falo na frente. Que eu disse para ele, olha, se eu fosse você, eu não trabalharia mais com ícone, porque para mim ela tá queimando o nome de vocês. Eu estou com ódio desse elevador, e que se eu conseguisse instalar de hoje para amanhã de outra empresa, como a Otis, que é a primeira empresa séria, como a Atlas, eu quebrava essa porcaria toda e jogava lá no meio da rua.
Então, inclusive, eu já pedi uma sugestão que tudo eles estão deixando muito claro que a culpa é sua, tá? E aí, no caso, eu já pedi indicação de outra empresa para ficar fazendo manutenção, porque eu não confio mais em vocês. Desde o começo, é só problema da empresa de vocês. Me passa então quem foi o Eduardo, porque esse foi o Eduardo da Access Plus, né, que eu estou em contato com ele direto. E pode ser que seja outro Eduardo lá da fábrica, né? Mas o procedimento é a gente primeiro tentar resolver, normal, depois a gente aciona os contatos técnicos da fábrica, tudo, até chegar no ponto que chegou, que foi visto que precisava trocar esse material, entendeu? Infelizmente foi uma situação que ocorreu, que infelizmente na situação que só tem um elevador, ficou mais complicado ainda, mas é uma coisa realmente não tinha como a gente prever. A gente fez todos os testes, funcionou, né, no primeiro dia, depois, logo no outro dia começaram os problemas, a gente foi fazer os procedimentos que sempre são feitos nesse tipo de caso. E aí culminou com a ida do pessoal, que foi solicitação inclusive nossa. Felipe, com todo respeito ao senhor, né, esse elevador não funcionou sequer um dia, tá? Completo. Só já falou, a gente fez os testes, né? No primeiro dia funcionou o quê? Meia hora depois o técnico estava aqui, uma hora depois o técnico estava aqui de novo, no dia seguinte o técnico estava aqui de novo. Quando ele suspeitou que era a contactora, no dia seguinte ele estava aqui de novo, né? Tem muita mensagem com o Antônio, você deve ter muitos prints, né? Que fará parte desse dossiê que eu estou preparando. Muitos prints, porque não adianta ficar falando contigo, acaba indo com o Antônio, né? Antônio é uma pessoa maravilhosa, tem nada a dizer do Antônio, todas as vezes que eu chamei ele veio. Só que eu até cadastrei o rosto dele aqui no reconhecimento facial, porque eu disse pra ele, Antônio, tu tá ficando mais aqui do que na tua casa, melhor tá lá o teu rosto aqui, entendeu? Porque todo dia, 5, 6 vezes por dia tu tá aqui. Só para você ter um conhecimento, tá? Eu digo até mesmo como gentilmente falando para você, tá bom? Eu tô com mais 100 hóspedes aqui, todos reclamando do elevador que tá quebrado, né? Causando constrangimento de toda a natureza, de toda a ordem, pessoas que precisam subir sem condições, idosos, pessoas mais jovens, problema, como me passou ontem, ele usa bombinha, né? E ele tá no quarto pagamento. E ele falou, olha, eu uso bombinha, se eu infartar, sou culpa, porque eu não tinha outro quarto colocado, tá? E aí é só para você entender a seriedade disso. Eu vou fazer o quê? Eu vou fechar meu hotel, é isso? Você vai me indenizar o faturamento que eu vou perder por dia? Né? Se quiser, eu te mando aqui quanto é o faturamento da gente de dia, aí você me indeniza. Todo dia que eu estar fechado, até pra você resolver o problema do elevador, entendeu? É isso, em resumo. Ter aqui, certo? Ali, ó, batendo ali, ó, certo? Travando a rampa, certo? Ó, tem que colocar um calço aqui, ó, certo? Que tá batendo aqui, ó, travou lá, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Na hora de fechamento da rampa, ó, tá vendo? Aí, ó, certo? Ó, entendeu? Pegando também, tá certo? Oi, Júnior, boa tarde, tudo bom? Eu vi tua mensagem ontem e acabei não respondendo, não, desculpa. Eu vi aí teu vídeo, né?
Certamente foi o rapaz lá da Otis, né, que se hospedou aí. E primeiro que, eu sei se você se autorizou, né, mas não é ético da parte dele tá mexendo, né. E segundo que não existe cálcio nisso aí, né. Até falei com o pessoal da fábrica, mas não existe nenhum tipo de cálcio, não pode botar cálcio em operador, em corpo, em nada não. Pode ajustar melhor, né, realmente pode. Aí tá precisando de um ajuste melhor, mas nada de cálcio. Então ele tá falando até coisa que nem procede, ele tá querendo fazer gambiarra, que é o que eles geralmente fazem. Mas tranquilo, viu? Eu vou pedir pro técnico dar uma olhadinha aí, ver se dá uma regulada melhor nesse sistema aí de porta, viu? Mas no mais tá tudo ok, né? Depois daquele dia, a gente não teve mais nenhum problema não. Eduardo, o que o rapaz do elevador falou foi que parece que tem uma peça, que ele disse que ia ver se tem. Se não tiver, só amanhã. Cara, tipo assim, se essa porra não tiver consertada hoje, tu diz que vai pra casa do caralho, quem vocês tiver pra resolver, que eu não quero mais nem conversa com vocês, sabe? Eu vou destruir a empresa de vocês, de algum jeito de processo que eu puder colocar em vocês, vocês vão se arrepender do que vocês fizeram, porque isso é um absurdo, eu tô com ódio disso. Não precisa mandar mais técnico, não, tu vai mandar os técnicos pra casa do caralho. Empresa fuleiragem essa de vocês, fuleiragem. Desgraçado o dia que eu peguei e resolvi fazer qualquer negócio com a merda dessa tua empresa. Manda alguém vir resolver a porra desse elevador, porque se isso aqui não for resolvido, eu te garanto que eu vou botar tanto processo nas costas de vocês que tu vai se arrepender de um dia ter vendido qualquer coisa pra essa cidade. Eu vou rasgar nessa cidade todinha que essa porra não presta. Oi, Júnior. Boa noite. Não tava conseguindo te atender naquela hora. Falei com o técnico que ele foi, tá com defeito realmente, e ele tá já voltando aí, viu? Ele teve que sair, mas ele tá já voltando. Ele vai trocar uma ideia com o pessoal da Autobras aí pra resolver. O quê? Sensor, velho. Peraí. Acertou o sensor. Mas acho que aqui não cai, não, só fez. Então, dá aquizinho, tá vendo? Sensor. Ó. Acho que é só o sensor. Deu uma travada aí, aqui. Aí subiu e desceu. Aí ele parou, foi cabeça. Parou. Aí eu fiquei.